Aleluias. Acharam aí Mateus capítulo 15? Quem achou, diga aleluia. Isso, Mateus capítulo 15, versículo 1, a Bíblia vai dizer o seguinte para nós. Eu gostaria toda a sua atenção, porque eu vou ler um texto longo, tá, pessoal? A gente vai ler do versículo 1 até o versículo 20. É um texto longo, cuidado para você não se distrair. Presta bastante atenção, porque depois eu volto apenas comentando e se precisar, destacando aqui alguns versículos e a gente volta para eles. Mas é necessário ler todos esses versículos para fazer sentido. Então diz assim a palavra. Então chegaram ao pé de Jesus uns escribas e fariseus de Jerusalém, dizendo: por que transgridem os teus discípulos a tradição dos anciãos? Pois não lavam as mãos quando comem pão. Ele, porém, respondendo, disse-lhes: por que transgredis vós também o mandamento de Deus pela vossa tradição? Porque Deus ordenou, dizendo: honra teu pai e a tua mãe, e quem maldisser ao pai ou à mãe, que morra de morte. Mas vós dizeis: qualquer que disser ao pai ou à mãe, é oferta ao Senhor, o que poderias aproveitar de mim. Esse não precisa honrar nem a seu pai, nem a sua mãe. E assim invalidais pela vossa tradição o mandamento de Deus. Hipócritas, bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo: este povo honra-me com os seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Mas em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. E chamando a si a multidão, disse-lhes: ouvi e entendei. O que contamina o homem não é o que entra na boca, mas o que sai da boca. Isso é o que contamina o homem. Então, acercando-se dele os seus discípulos, disseram-lhe: sabes que os fariseus, ouvindo essas palavras, se escandalizaram? Ele, porém, respondendo, disse: toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada. Deixai-os, são condutores cegos. Ora, se um cego guiar outro cego, ambos cairão na cova. E Pedro, tomando a palavra, disse-lhe: explica-nos esta parábola. Jesus, porém, disse: até vós mesmos estáis ainda sem entender? Ainda não compreendeis que tudo que entra pela boca desce para o ventre e é lançado fora? Mas o que sai da boca procede do coração, e isso contamina o homem, porque do coração procedem os maus pensamentos, mortes, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos e blasfêmias. São essas coisas que contaminam o homem, mas comer sem lavar as mãos, isso não contamina o homem. Amém? Meu irmão, eu não sei você, mas para mim um texto que me causa um temor muito grande é esse aqui, principalmente os primeiros versículos, daqui a pouco a gente volta para lá, em especial o versículo 7, na verdade um pouquinho mais para frente, aonde Jesus vai dizer assim: a adoração de vocês é em vão, a adoração de vocês é inútil, a boca de vocês me honra, mas o coração de vocês está longe de mim, e por causa disso, isso é uma adoração vã, uma adoração inútil, que não serve para nada, que não chega até Deus. E eu e você precisamos olhar para um texto desse, isso precisa causar temor ao nosso coração. Porque eu fico imaginando que talvez uma das coisas mais tristes, mais terríveis para um cristão, é ele passar um ano na igreja, 2, 5, 10, 20, 30, 50 anos na igreja, para depois de, sei lá, 20, 30, como eu disse, talvez 50 anos na igreja, lá na frente, a pessoa para,
olha para trás com sinceridade e ela possa constatar que, na verdade, ela frequentou a igreja todo aquele tempo, mas tudo aquilo foi vão, foi inútil. E eu não estou me referindo a resultados, porque a pessoa que olha para trás e quer calcular o resultado que teve para constatar se valeu a pena ou não, me desculpe a expressão, mas é muita estupidez. Mas eu estou falando no sentido da pessoa olhar para trás e dizer assim, aquilo não chegou até Deus. Você está entendendo? Aquilo não chegou até Deus. Tudo aquilo que eu vivi, na verdade, foi só uma religiosidade. Foi só costumes. Foi só tradições humanas. Foi só mandamentos humanos. Foi só algo superficial. Foi só algo relacionado a um ritual, relacionado a uma cerimônia, relacionado ali a algo externo, mas que eu nunca experimentei Deus. Eu acho que isso deve ser uma das coisas mais terríveis que possa acontecer. Amém, igreja? E, nesse ponto, eu e você precisamos, como eu gosto de falar, ter o coração dos discípulos aqui. Porque quando Jesus chega para os discípulos e diz assim, um de vocês há de me trair. A Bíblia vai dizer que os discípulos, um a um, começam a perguntar para Jesus, Jesus, será que sou eu? Não é isso? E a Bíblia diz um a um, Jesus, será que sou eu? Olha só, até o Judas perguntou para Jesus. Mas antes do Judas perguntar, todos os discípulos questionaram, Senhor, essa palavra diz respeito a mim? Entenda que os discípulos, eles partem do ponto que todos eles tinham o potencial de ser um traidor. Você está entendendo o que eu quero dizer com isso? Que todos eles poderiam trair Jesus. Talvez se nós falássemos isso hoje, chegasse num culto, por exemplo, como hoje, e dissesse assim, pessoal, um de vocês, para não falar da gente aqui, vou dizer, um de vocês vai trair Jesus. Eu acredito que muitos iam se levantar e dizer, pastor, eu com certeza não sou, pode ser outro aqui, mas eu não. É verdade ou não é? E isso, meu irmão, já demonstra que a gente está num terreno muito perigoso. Porque a partir do momento que eu não consigo enxergar em mim a possibilidade de errar, de cair, já é um forte indício que eu estou me tornando um religioso. Amém. Já há um forte indício, meu irmão, que eu não estou entendendo a seriedade da santidade. Eu preciso ouvir uma palavra como essa, como eu dizia com o coração dos discípulos, para dizer assim, Senhor, será que não sou eu? Será que eu não estou sendo esse hipócrita que o Senhor está falando? Será que eu não estou sendo esse religioso? Será que eu não estou oferecendo ao Senhor uma adoração inútil? Será que agora há pouco, quando eu levantava as mãos, né, para te adorar, ó Rei, será que aquilo não estava chegando até Deus? Você está entendendo o que eu estou falando? Nós precisamos sempre partir desse ponto. Eu gosto de uma história, para mim ela me ajuda bastante, pelo menos. Conta que um pastor, né, ele nunca atendia ninguém assim, sem que tivesse alguém presente. Se ele precisasse atender lá no escritório, lá no gabinete, ele sempre deixava a porta aberta, porque sempre tem alguém passando por ali e tal. E uma vez ele precisou atender uma irmã da igreja, muito antiga na igreja, muito conhecida, uma senhora muito distinta. E ela, né, marcou um horário com o pastor foi atender e ela entrou e foi encostar a porta e o pastor disse, não, por favor, deixa a porta aberta. Não encosta a porta. E a irmã se ofendeu com aquilo, a irmã olhou para o pastor e disse, que é isso, pastor? O senhor está desconfiando de mim? Ele diz assim, não é da senhora, eu estou desconfiando é de mim. Amém? É de mim que eu desconfio. Eu não estou desconfiando da senhora. Eu sempre desconfio de mim, por isso que eu nunca atendo ninguém as portas fechadas, por isso que eu não converso com ninguém, fazer um atendimento sem que alguém esteja presente ali. Meu irmão, e nós precisamos ser esse tipo de pessoa que nós sempre desconfiamos de nós. Você está entendendo? Tem gente que desconfia de todo mundo à sua volta, mas ele não tem erro nenhum. Ele está acima de qualquer suspeita. Meu irmão, esse é um forte candidato para ser um religioso, para ser esse hipócrita que Jesus está falando. Amém. Então eu e você precisamos olhar para uma palavra como essa
repito, e sempre partir do ponto, como os discípulos falaram, eu sou um potencial de cometer esse erro. Eu tenho o potencial, melhor dizendo, de cometer esse erro. Eu posso ser um religioso como esse. E é justamente quando a gente parte desse ponto que já demonstra um coração então quebrantado, um coração que reconhece quem nós somos. Alguém sujeito ao pecado, alguém sujeito ao erro, alguém que precisa em todo momento estar lutando contra a sua natureza pecaminosa. Amém, igreja? Então, Jesus vai dizer isso para aqueles religiosos, mas por que Jesus diz isso? Perceba que aquelas pessoas vieram de longe até onde Jesus estava, porque Jesus, o ministério de Jesus está pregando a palavra, multidões estão se achegando, pessoas estão sendo curadas, libertas, maravilhas estão acontecendo. Através do ministério de Jesus está acontecendo um agitar, todo um mover ali em Jerusalém e todas as redondezas. E esses religiosos, eles vão até lá, para ouvir os ensinamentos de Jesus, para conhecer Jesus. E quando eles chegam lá, eu acho que você vai concordar comigo que tinha tanta coisa boa para eles observar. Havia tantas coisas que Jesus ensinava, que Jesus fazia, que eles poderiam observar, que eles poderiam aprender. Mas sabe o que esses religiosos vão reparar? Eles vão reparar que os discípulos de Jesus comiam pão sem lavar a mão. É isso que eles reparam. Eles não estão reparando no ensinamento de Cristo, na santidade, na comunhão, nos milagres, no mover de Deus, nada daquilo. Mas eles estão preocupados com a forma, com a formalidade. Porque para eles, meu irmão, eles tinham aquele conceito de santificar as coisas, de purificar as coisas. Não, isso é puro. Não, isso é imundo. Não, você é um pecador, então fica longe de mim, não chega perto de mim para você não me contaminar, né? E não só com relação às pessoas, mas até com relação aos objetos. Jesus, em outra ocasião, vai falar que eles lavavam os pratos ali, muitas vezes, e aí Jesus vai dizer, não lava só o exterior, lava o interior, porque se o interior estiver limpo, o exterior também vai estar. Então eles tinham todo um ritual até para lavar os utensílios. Agora, é claro que Jesus não estava se referindo a um copo, Jesus estava se referindo ao interior do ser humano, e é o que ele vai falar aqui, que nós vamos ver. Mas eles estão ali escandalizados com os discípulos de Jesus, e entenda que a questão aqui não é uma questão de higiene. Eles não estão preocupados com a higiene, não é essa a questão. A questão é que, agindo daquela forma, os discípulos estavam quebrando, como eles disseram, a tradição dos anciãos. Porque segundo a tradição dos anciãos, que era aquilo que a Bíblia, muitas vezes a gente vai encontrar escrito ali tradição, era a tradição oral, aonde os pais passavam aquela tradição oral para os filhos, né, os rabis, os rabinos, né, os mestres, passavam ali para os seus discípulos, fugiu de novo o nome dos discípulos lá, Taimudin, uma coisa assim, quase isso, para os discípulos, e aquilo era passado então, né, uma tradição oral, olha, é desse jeito que faz, é dessa maneira e tal. Mais tarde, depois desse tempo, até aqui a tradição era toda oral. Mais tarde, mais ou menos, lá pelo ano 200, por ali, depois de Cristo, é que eles vão, justamente com medo dessa tradição oral, como era só passar de forma oral, acabar se perdendo, eles então escrevem essa tradição, né, que vira ali a Mishnah, aonde hoje nós sabemos, então, conseguimos ver ali os textos, né, justamente porque foram escritos, como era essa tradição. Então a preocupação deles era essa, porque segundo ali a Mishnah, né, e até então era passar de forma oral, havia todo um ritual para lavar as mãos. De uma tal forma que eu fico pensando que talvez os discípulos até lavassem as mãos, mas não conforme a tradição. Então perceba que a questão não era uma questão de higiene, era uma questão que o ritual não estava sendo feito. E aí você precisa entender que não era só lavar a mão, como a gente faz hoje, dá uma esfregadinha, seca lá e vai comer. Não, eles precisavam,
né, pegaram ali um recipiente, como se fosse um copinho d'água, que tinha a medida certa, que era cerca do que cabia no conteúdo de um ovo. Imagine uma casca de ovo, né, você quebrar ali e encher de água, era mais ou menos aquilo, e eles então levantavam a mão, e aí, eu não sei direito, tá, gente, eu não lembro, mas você tinha que pegar primeiro com a mão esquerda, né, e derramar na mão direita, e a mão tinha que levantar assim. Depois pegava com a mão esquerda, a direita, e derramava na esquerda. Depois virava a mão para baixo, e daí virava outra. Aí com a mão esquerda tinha que esfregar a direita, depois com a mão direita tinha que esfregar a esquerda, e assim ia. Eu fico imaginando que eram uns 15 minutos para lavar a mão, né? Porque eles acreditavam que no momento que eles estavam ali lavando as suas mãos, que as suas mãos eram purificadas dos pecados. Eles acreditavam que aquela água, quando fosse escorrendo ali, caísse no chão, era o pecado deles, e agora as mãos deles estavam purificadas. Para você ter uma ideia, a questão da lavagem das mãos era tão séria que a pessoa, no momento que ela acordasse, ela precisava lavar a mão, ainda que ela fosse voltar a dormir. Isso está lá, era a tradição que eles passavam. Então a pessoa, o judeu, deixava do lado da cama uma bacia com água. Então, se por acaso ele acordasse, ainda que ele dissesse assim, ih, rapaz, 6 horas da manhã, hoje dá para dormir até 6h30, né? Então vou dormir um pouquinho mais. Ih, mas agora eu acordei, agora eu tenho que lavar a mão. E deixava justamente do lado da cama para que a pessoa não precisasse levantar e ir até algum lugar com as mãos imundas. Que a pessoa pudesse ali mesmo lavar as mãos e voltar a dormir. Olha que coisa séria. Então, só para você entender todo o ritual que havia. E os religiosos estão falando disso, eles comem, eles não lavam a mão conforme a tradição manda. Meu irmão, e o problema do religioso é esse, é porque como ele não consegue viver algo genuíno da parte de Deus no seu interior, ele começa a criar regras no exterior. Você está entendendo? Ele começa a querer buscar a santidade, que Jesus vai nos ensinar que é algo interno, que é algo do coração, no lavar das mãos, no lavar dos copos, dos pratos, na maneira de vestir a sua roupa, disso, daquilo, daquele outro. E nós precisamos tomar um cuidado muito grande com essa questão da religião. Porque tem gente muito mais preocupado com a forma, muito mais preocupado com a aparência do que com a essência. E Jesus aqui vai nos ensinar o que é a santidade. Que a santidade não era lavar as mãos. Meu irmão, por mais que aquelas pessoas esfregassem as suas mãos, por mais que tivesse todo aquele ritual, aquilo não tornava aquelas mãos santas. Porque o pecado é um problema do coração, como Jesus vai nos mostrar, e não de uma mão por lavar, amém? E não, todos aqueles rituais que eles tinham, não tinha condições de santificar a vida de ninguém, todos aqueles rituais que eles tinham, não podia torná-los santos, porque santidade não era nada daquilo. E às vezes, meu irmão, a gente gosta de, como eles, tentar santificar as coisas, porque você há de concordar comigo que santificar as coisas é mais fácil que santificar a nossa vida. Ah, eu preciso santificar este teclado precisa ser muito santo, este microfone tem que ser muito santo, a igreja é um lugar santo e tal. E a nossa vida, será que a nossa vida é um lugar santo? Porque santificar um altar é muito mais fácil do que santificar a nossa vida. Porque santificar um lugar é muito mais fácil do que santificar um povo. Você está entendendo, em nome de Jesus? E às vezes então passamos a agir dessa forma religiosa que eles estão falando aqui. Aí Jesus vai dizer, vocês estão preocupados com a tradição e vocês estão colocando a tradição, o que Jesus vai dizer mais tarde, aqui a gente até já leu isso, que aquilo ali era ensinamento de homens, que não passava disso, amém? E com aqueles ensinamentos de homens, com aquela tradição que eles estavam colocando acima da palavra de Deus, Jesus está dizendo, vocês estão invalidando a palavra de Deus. Olha que coisa séria, aí Jesus vai dar um exemplo, ele diz, porque o mandamento de Deus é, honre ao seu pai e à sua mãe, e aquele que maldisser o seu pai e a sua mãe, que morra. Mas a tradição de vocês diz diferente, que imagine uma situação onde o pai e a mãe já estão idosos,
estão precisando de cuidado, estão precisando de um apoio financeiro até mesmo, e aquele filho, aquela filha não quer ajudar. E não querendo ajudar, porque deveria, por causa do mandamento, honra o seu pai e a sua mãe, está dentro disso, amém? Então, a pessoa, ela dizia assim, não, aquilo que eu poderia dar para o meu pai, para a minha mãe, aquilo que eles poderiam aproveitar de mim, isso é consagrado a Deus. Então, não, se é consagrado a Deus, então não mexe, ninguém pode mexer. Então vocês vão ter que morrer de fome mesmo. Você está entendendo? E aí a Bíblia vai dizer, Jesus está dizendo, dessa forma, por causa da tradição de vocês, vocês invalidam a palavra de Deus. E aí Jesus, como eu dizia, ele vai mostrar para nós o que verdadeiramente é a santidade, que não é a tradição, meu irmão, que não está nas roupas, como os religiosos. Agora fique imaginando a cena, aqueles homens distintos, com as suas barbas brancas, com as suas roupas de fariseu, de escriba, com as suas largas franjas, todos paramentados ali, todos cheios de pose e tal, e Jesus vai olhar para eles com aquela pose toda e vai dizer o quê? Hipócritas. Bem profetizou Isaías a respeito de vós, porque vocês honram com os lábios, mas o coração de vocês está longe de mim. Amém, igreja? Meu irmão, eu fico imaginando a cena, aquela turma toda, você está entendendo? E às vezes somos nós, meu irmão, que na nossa casa somos pessoas arrogantes, intratáveis, que ninguém pode falar, que ninguém pode conversar, que sempre está certo em tudo. Às vezes nas nossas casas está lá gritaria, xingamento, brigas. Às vezes, lá no trânsito, a pessoa está xingando os outros, está brigando na rua. No seu trabalho, ninguém sabe que a pessoa é crente, porque de fato não dá para reconhecer a pessoa como crente. Na boca de alguns cristãos, o palavrão é algo tão normal, sai numa naturalidade tão grande, sai numa facilidade tão grande que chega a ser assustador. Às vezes você vai corrigir alguns e dizer assim, ô meu irmão, que isso? Não fala isso, você acabou de soltar um palavrão. A pessoa diz, quem? Eu? Eu não. Quer dizer, aquilo é tão normal, natural, aquela maneira de falar, que a pessoa sequer percebe, sequer se dá por conta daquilo. A pessoa, em vez de abençoar a língua da pessoa, é algo que só amaldiçoa, que está sempre maldizendo, que está sempre murmurando, que está sempre falando mal de todo mundo. Mas aí dá a hora do culto. A pessoa é infiel nos seus negócios, a pessoa é infiel nos seus relacionamentos, a pessoa trata os outros, meu irmão, como me perdoa a expressão, mas como se os outros fossem lixos. Mas quando dá a hora do culto, a pessoa diz, opa, está dando o horário do culto, pega a sua Bíblia, põe debaixo do braço, você está entendendo? Põe a sua roupa de crente, e diz, agora eu vou para a igreja, e às vezes vem o caminho inteiro ainda falando mal dos outros, brigando no carro, e aí às vezes já chega até atrasado, o culto já está até rolando, e entra para dentro da igreja, levanta as mãos e diz, Senhor, eu vim para te adorar em espírito e em verdade. E a pessoa levanta as suas mãos, e começa a orar, Deus amado, muda até a voz, muda até o semblante, aleluia, Senhor, como o Senhor é bom. E eu fico imaginando, se Jesus estivesse passeando aqui no nosso meio, como de fato está. Mas será que Jesus não iria olhar para mim e para você? Será que se Jesus ouvisse as nossas orações, quem sabe as nossas pregações, Jesus também não iria olhar para nós e dizer a mesma coisa que falou para eles? Quem sabe Jesus não diria, hipócritas, bem profetizou Isaías a respeito de vós, porque me honram com os seus lábios, nos lábios está ali o louvor, porque conhece a música, porque aprendeu a cantar, está no tom certo, está na entonação, está na melodia certa, está tudo certinho, mas o coração está longe. Você está entendendo? E entenda bem, não me entenda errado, a pessoa sai do culto ainda assim, que culto
muito abençoado, aleluia. Porque a religiosidade faz a pessoa se sentir muito bem consigo mesmo. A religiosidade faz a pessoa se sentir melhor do que os outros. Você está entendendo o que eu estou falando? Será que Jesus não falaria isso a meu e a seu respeito? Lembra lá onde eu comecei, o coração dos discípulos? Lembra ou não? Nós precisamos ter o coração dos discípulos para ouvir uma mensagem como essa e quebrantado olhar para Jesus e dizer: Jesus, será que sou eu? Será que eu não sou esse? O religioso, o hipócrita, e não estou nem percebendo. É interessante o termo que Jesus usa aqui, hipócrita. Esse termo é um termo grego que se referia primeiramente a um ator, Hipócrates. Era alguém que representava um papel. Se você assistir filmes, por exemplo, antigos, você vai que retratam ali a cultura grega, helenista, você vai perceber que, né, obviamente que não tinha TV, então era nos teatros, ali onde eles faziam as suas apresentações, era muito comum as pessoas usarem máscara, os atores usarem máscaras. Eu não sei se alguém já viu filmes assim, mas era muito comum eles usarem máscaras, né? Diferente do ator de hoje, que simplesmente interpreta um papel, mas ali, né, do seu jeito mesmo. Mas era comum. Então eu ia representar um vilão. Então eu fazia uma máscara com uma cara feia, com um bigodão assim, né, com uma cara de brabo e tal. E aí eu colocava uma roupa então parecida, né, com aquela. Eu colocava aquela máscara, então eu entrava em cena falando desse jeito, que eu sou mal e tal, e não sei o quê, e interpretava aquele papel. Era muito comum também as cortinas se fecharem para passar para o próximo ato. E aquele ator então corria lá, tirava aquela máscara, tirava aquela roupa, vestia uma outra roupa, colocava uma outra máscara, mas agora ele vai representar o papel de alguém muito bom, muito amável, muito dócil. Então ele colocava uma cara assim, alguém com um semblante angelical, né, e tal. E aí ele entrava com uma voz completamente diferente e tal. Você está entendendo? Ele representava um papel. Mais tarde, esse termo ele vai sendo muito utilizado para falar a respeito de alguém falso. Ele vai sendo muito utilizado para falar a respeito de alguém que não vive aquilo que representa um papel. E Jesus usa esse termo para falar: vocês estão representando um papel. Aí por fora vocês demonstram toda uma santidade que não corresponde com aquilo que há dentro de vocês. Por fora vocês estão demonstrando uma coisa que não tem nada a ver com a essência. E Jesus vai ensinar para nós que santidade é do coração, é a essência do ser humano, é um coração quebrantado, é um coração perto de Deus. Não diz respeito só a lábios, não diz respeito só a mãos que foram lavadas, que passaram por um ritual, não diz respeito das vestimentas, não diz respeito a nada disso, diz respeito a um coração. Amém, igreja? E Jesus vai dizer isso. Aí eu e você precisamos parar e pensar: será que eu também não tenho representado um papel? Jesus vai dizer a respeito daqueles religiosos o seguinte: vocês são como sepulcros caiados, por fora adornado, muito bonito, a coisa mais linda, mas dentro de vocês há toda a imundícia, há todo tipo de pecado, há todo tipo de carnalidade. Mas aí vocês vestem uma roupa, aí vocês se apresentam, mudam até a voz para falar assim e tal. Amém, igreja? Meu irmão, isso é algo muito sério. Eu e você temos que ter o temor no nosso coração, porque a hipocrisia, a falsidade é algo triste, algo que, vamos falar de nós, é algo que nos fere, é algo que nos machuca. Eu até dava o exemplo de manhã. Olha só, eu estou aqui atrás, ninguém está me vendo, eu estou aqui fazendo alguma coisa, e tem dois irmãos aqui, ó, conversando. E aí eu estou aqui, ó, né, mexendo, trabalhando, mas ninguém sabe que eu estou aqui. E aí daqui a pouco esses dois irmãos começam assim: rapaz, você viu o Luciano? Cara,
aquele cara miserável, aquele cara não vale nada, aquele cara não presta. Eu estou aqui, olha, estão falando de mim. Mas eu fico aqui quietinho, né? Mas eles estão lá, não, porque, não, sem contar aqui, não, e também, e tal, e estão descendo a madeira, mas com vontade, batendo com vontade mesmo. Passa um tempinho, daqui a pouco, do nada, eu apareço, mas ninguém viu que eu estava aqui atrás, que eu acompanhei a história. Aí um daqueles olha para mim e diz, ô Luciano, rapaz, que saudade de você, dá um abraço aqui, não, esse cara é demais, esse cara aqui, não, rapaz, olha, eu te amo muito, viu, você é uma bênção. E você fica olhando assim, e você pensa o quê? Meu Deus, que falso, amém? Que falsidade. E aquilo fere, a gente não fere? Né? Quando você descobre que tem alguém lá, falando mal de você, uma pessoa na tua frente te abraça, pastor, meu pastorzão, mas lá, lá atrás descendo a madeira em você. Olha que coisa triste. Agora, às vezes a gente, sabe, não gosta da falsidade, mas será que não é assim que Deus se sente a nosso respeito? Como Jesus está mostrando a forma que o Pai se sentia com relação àqueles religiosos, e vai dizer, o lábio de vocês está tudo correto, a adoração ali está perfeita, mas o coração está longe. Meu irmão, como é que está o meu e seu coração? Nós estamos perto de Deus ou estamos distantes de Deus? A Bíblia vai dizer daqueles dois homens que vão ao templo, um fariseu, o outro um publicano, que para eles era o pior tipo de espécie de pessoa, de pecador que podia existir. E a Bíblia diz que um está orando assim, Pai, graças eu te dou, que eu não sou um homem pecador, como esses aí, nem como esse publicano aqui do meu lado, porque eu jejuo, porque eu dou o dízimo de tudo quanto ganho, porque eu faço e aconteço, Senhor, louvado seja o Senhor pela minha vida. E a Bíblia vai dizer do publicano que sequer tinha coragem de levantar os olhos para o céu, mas batia no peito dizendo, sê propício a mim, pecador. Amém. Meu irmão, nós precisamos olhar para o nosso coração, para quem sabe nós não estarmos também cometendo o mesmo erro que os religiosos, sabe, está tão preocupado com a forma, aí eu fico preocupado se o pastor está seguindo toda a liturgia do culto ou não. Eu fico preocupado quantos erros de português o pastor cometeu ou não. Eu fico preocupado, sabe, com tantas outras coisas. Aí eu fico olhando para o lado para ver se as pessoas estão vestidas adequadamente. Aí eu fico olhando, sabe, se preocupando com tanta besteira. Porque eu estou mais preocupado com a forma do que com a essência. Aí eu fico preocupado com a cor da parede que a igreja tem ou deixa de ter. Eu fico preocupado se o ritual tal, se está sendo da forma certa. Eu fico preocupado com tanta coisa que Jesus vai dizer, não é isso. Aí a Bíblia vai dizer para nós, porque o reino dos céus não é comida, não é bebida, mas é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Amém, igreja? Mas em vez de a gente estar vivendo essas coisas, a gente está lá preocupado se está comendo a comida certa, do jeito certo, se está lavando a mão. Não, irmão, isso aí não pode comer, isso é impuro. Se a gente está guardando o dia tal, ou está deixando de guardar o dia tal, se a gente está comemorando determinada data, ou deixando de comemorar determinada data, sabe? E tantas coisas que não têm valor algum. E às vezes a gente está tão preocupado com essas coisas, criticando outras pessoas, criticando outras igrejas. Mas aquela igreja lá, não sei o quê. Meu irmão, e não estamos se preocupando com a essência. Só com a forma. Se chega alguém na igreja, sabe, todo tatuado, cheio de piercing, cheio de alagador, umas roupas esquisitas, senta aí, tem gente que duvidar, pula até uma cadeira, sim ou não? Fica olhando. O Breno tem que ficar atento, que eu acho que vai manifestar. Desse jeito aí. E às vezes a pessoa, meu irmão, está muito mais cheia de Deus do que eu e você. Amém, igreja?
Mas aí a pessoa, entende? Está preocupado com se está com a roupa certa, se está não sei o quê. Mas o pastor não está usando gravata, que absurdo. Tem que usar gravata. Sabe, a pessoa vai se preocupar com a gravata. Vai se preocupar com coisa que, você está entendendo em nome de Jesus? Que não é o mais importante, que não é o essencial. Então, que em nome de Jesus Cristo, nós não venhamos nos tornar pessoas religiosas, que está mais preocupado com a forma do que com a essência, é isso que Jesus está dizendo. Aí Jesus vai dizer, gente, não é aquilo que entra pela boca que contamina o homem. E é engraçado que os discípulos vão até Jesus e vão questionar isso, vão dizer, ô Jesus, explica aquela parábola lá que a gente não entendeu nada. Que negócio que é esse, que o que contamina não é o que entra, é o que sai? Porque vamos parar para pensar, né? Se a gente pensar numa lógica natural, a gente diria o que contamina é o que entra, não o que sai. O que sai já saiu de dentro de nós mesmo, não vai contaminar? Sim ou não? Mas Jesus não está falando de um sentido natural, Jesus está falando de um sentido espiritual. E aí ele vai olhar para os discípulos e dizer assim, nem vocês não entenderam? Não é isso? Nem vocês que andam comigo, nem vocês que estão me ouvindo direto e reto, não conseguem entender o que eu estou falando? E aí Jesus vai ser ainda muito mais claro e diz assim, olha, o que entra pela boca do homem desce para o ventre, para o estômago e é lançado fora. Essa parte todo mundo entende, não precisa nem explicar. Amém? E é lançado fora. Ele diz, isso não contamina o homem. O que contamina o homem não é o lavar a mão segundo a tradição ou não. E repito mais uma vez, não estamos falando de uma questão de higiene, estamos falando de uma questão de tradição, que é o que está sendo debatido aqui. Mas Jesus diz o que vai contaminar o homem é aquilo que sai do homem, é aquilo que procede do coração. Meu irmão, e isso é coisa muito séria para Deus. Certa vez, isso está lá em Malaquias, o próprio Deus diz assim, se vocês vão me honrar desse jeito, se vocês vão me adorar desse jeito, eu não quero, eu cansei disso. Olha, não tem ninguém aí para fechar a porta da igreja, não tem ninguém para fazer a palhaçada acabar aí, porque eu não aguento o culto de vocês. E eu fico imaginando se quem sabe Jesus, quando está ouvindo as nossas pregações, quando Jesus está ali recebendo os nossos cultos, e quem sabe ele também não diz, não, tira esse cara de lá, meu Deus, não dá, não aguento isso aí não, amém? Não, fecha a porta lá, é melhor que nem tenha culto. Você já imaginou Deus falando isso? Está lá em Malaquias, não estou inventando. Deus vai dizer, não tem ninguém que feche a porta? Porque estão acendendo de balde, à toa, em vão, o fogo no meu altar. Porque aquilo que eles colocam ali não é uma expressão de honra. O que eles colocam ali é qualquer coisa. Lá Deus está falando com relação até mesmo às ofertas, mas não é diferente do assunto que a gente está tratando aqui hoje. Porque Deus vai dizer, o fogo do meu altar está sendo acendido à toa, em vão. É o mesmo que Jesus fala aqui, é uma adoração em vão, à toa, inútil, que não chega para Deus. Meu irmão, olha que coisa séria. E eu e você precisamos olhar para dentro de nós. Porque a pior coisa que tem é a religiosidade, é a hipocrisia. Você já pregou a palavra para alguém que está lá no erro, que está no pecado? Às vezes a pessoa está lá, sabe, fincada no pecado, e você vai lá pregar para a pessoa, claro, vai ter um que vai te xingar e tal, mas a maioria deles aceita. A maioria deles vai dizer para você, não, cara, é verdade, ó, eu estou precisando mesmo para a igreja, estou precisando mudar de vida, cara, essa vida que eu estou aí não dá certo, não, mas eu tenho que ir, mas eu não tenho força para ir, não, mas fica tranquilo, uma hora dessa eu vou, que eu estou precisando mesmo. Não é assim? Na maioria dos casos, repito, claro, vai ter um outro que vai te xingar, mas na maioria dos casos que você vai ouvir dessas pessoas é isso. Mas você já tentou pregar para o religioso? Você vai arrumar briga? Sim ou não? Ele vai querer entrar numa discussão teológica, ele vai dizer que na verdade você que é pecador, você que está errado, porque você não lavou a mão, porque você não guardou determinado dia, porque você não está usando a roupa certa, porque você não está falando o nome de Deus da maneira adequada, que na verdade não pode falar o nome de Deus desse jeito, que falar daquele outro, e assim vai quase que eu falei babaquice, ainda bem que eu não falei, né? Mas tantas outras coisas, sabe? Tantas outras discussões que não leva a nada, a lugar nenhum. Você está entendendo em nome de Jesus que eu estou falando? Por isso, meu irmão, que a pior coisa que tem é a religiosidade, porque o religioso ele sempre está certo, ele sempre tem razão.
O religioso, ele jamais parte do ponto. E se eu estiver errado? Não, ele não parte desse ponto. Ele sempre tem razão. Por isso que eu dizia que se a gente não consegue olhar para uma palavra dessa e ter temor no nosso coração e nos questionarmos, será que eu não tenho sido um religioso? Se nós não conseguimos fazer isso, nós estamos sendo um forte candidato a ser esse religioso. Amém, igreja? Jesus vai dizer para nós, vamos pular aqui, vamos se encaminhar para o final, senão eu prego mais umas 2 horas. Como eu dizia, os discípulos vão versículo 17, os discípulos vão questionar Jesus, e Jesus vai responder para eles, ainda não compreendeis que tudo que entra pela boca desce para o ventre e é lançado fora, mas o que sai da boca procede do coração, e isso contamina o homem, porque o do coração procedem os maus pensamentos, mortes, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos e blasfêmias. São essas coisas que contaminam o homem, mas comer sem lavar as mãos, isso não contamina o homem. Esses rituais não tem condições, não tem poder de santificar ninguém, não tem poder de tornar ninguém puro. Nós temos que nos preocupar muito mais com a forma, com a essência, com o nosso coração, com a nossa vida, de abrir o nosso coração, descortinar o nosso coração, chegar diante de Deus, rasgar o nosso coração diante de Deus e dizer, tem imundícia aqui dentro, Deus, tem sujeira, isso precisa ser lavado, isso precisa ser tirado, isso precisa ser purificado. E não se engane, meu irmão, porque todos nós temos um pouquinho de hipocrisia em nós. Todos nós temos um pouquinho de religiosidade dentro de nós. Todos nós temos uma parcela, uns mais, uns bem mais, outros menos, mas todos nós temos um pouquinho disso. Por isso que quando eu ouço uma palavra como essa, meu irmão, é para todo mundo aqui. Amém? É para todos nós. Porque todos nós temos isso dentro de nós. Moisés tinha. A Bíblia vai dizer que Moisés entrava na presença de Deus e o rosto dele resplandecia. E quando ele descia para falar com o povo, o rosto dele estava resplandecendo. E todo mundo dizia, uau, que homem de Deus. Olha lá, o rosto dele está brilhando. Mas a Bíblia vai dizer que quando a glória desvanecia, aquele brilho começava a sumir. Sabe o que Moisés fazia? Pegava o véu e colocava o véu. Para quê? Para as pessoas não verem que a glória já tinha ido embora e que ele continuava sendo um homem como qualquer outro. E às vezes a gente também tem o nosso véuzinho. Você está entendendo o que eu estou falando? Que nós não queremos mostrar a nossa humanidade. Não queremos mostrar que somos homens como qualquer outra pessoa, que erramos, que falhamos, que precisamos nos arrepender, que precisamos pedir perdão a Deus. Aí nos mostramos como homens de Deus, como mulheres de Deus, mas quando a glória começa a desvanecer, rapaz, põe um véuzinho para dar uma disfarçada. Você está entendendo o que eu estou falando, não está? Põe um véuzinho aí para pelo menos a gente ter uma aparência, para pelo menos a gente parecer santo, para pelo menos a gente manter as aparências. Você está entendendo? Que Deus nos guarde, que a gente possa, em nome de Jesus Cristo, ser confrontado com essa palavra, e daqui a pouco eu quero orar, e a gente chegar diante de Deus, sabe, com o coração quebrantado, e dizer, Senhor, eu preciso de santidade verdadeiramente, não das mãos lavando lá, não de um ritual, eu preciso quebrantar o meu coração na Tua presença. Eu preciso me livrar da religiosidade, eu preciso me livrar da hipocrisia, eu não quero isso, eu não quero véuzinho. Amém. Aí a Bíblia vai dizer para nós que a gente, com o rosto descoberto, deveríamos nos colocar na presença de Deus. É isso que Deus espera de nós, a gente chegar diante dele com toda a sinceridade. Não como religioso, Senhor, obrigado, pois eu não sou como os demais homens, nem como este fariseu aqui do meu lado. Não, que a gente possa, sabe, com a cabeça baixa, envergonhado. Você já sentiu nojo de você mesmo? Sabe, chegar diante de Deus com nojo de nós mesmos, dizer, Deus, olha, eu estou com nojo de mim mesmo, que eu estou
hoje eu enxerguei o quanto eu sou pecador. Amém? O quanto, às vezes eu tento manter uma aparência, mas ainda há podridão dentro de mim. Eu preciso ser lavado, eu preciso ser limpo. Em nome de Jesus Cristo. Sem véu, sem máscara. Eu quero mostrar quem eu realmente sou. Porque a Bíblia diz que Deus ama isso. Deus ama a sinceridade. E que a gente possa se achegar diante de Deus assim. Meu irmão, Deus nos confronta. Não para nos envergonhar, não para nos condenar. Deus nos confronta por amor. Para que diante daquele confronto haja uma mudança, um quebrantamento em nós. E é isso que Deus espera de nós hoje. Amém? Diga a glória a Deus. Vamos aplaudir o Senhor Jesus.